VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Biblioteconomia. Indexação e análise de assuntos. Conhecer os princípios da indexação, conceito, fundamentos teóricos e funções. Olá, aluno, tudo bem? Professora Márcia Braz. Descrição: ela está em pé, é parda, cabelo longo, preto, liso, olhos castanhos, usa óculos, veste blusa branca, sem manga, com detalhe em preto na gola. Usa relógio no braço esquerdo e brincos pequenos, visto da cintura para cima. Eu sou a professora Márcia Braz e vou acompanhar vocês na disciplina de indexação e análise de assunto do curso técnico em biblioteconomia. Só atuante em alguns grupos de pesquisa e tem algumas pesquisas também na área de indexação e análise de assunto, e vou acompanhar vocês durante esse percurso na disciplina indexação e análise de assuntos do curso técnico. Então eu espero a interação de vocês, espero que vocês acompanhem os nossos assuntos, pesquisem, tenham curiosidade e nós iremos nos ver durante 3 competências. Bom, vamos começar a nossa primeira competência. Vamos lembrar, então, das disciplinas que vocês viram anteriormente, que é representação descritiva e representação temática. Vocês lembram que dentro de uma biblioteca, unidade ou alguma unidade de informação, os itens têm que ser descritos fisicamente e cada um deles possui uma ficha com as suas informações. Então, título, autor, editora, ano, as dimensões físicas, se é colorido, preto e branco, as notas, ISBN e a área da pista, elas têm que ser descritas. Elas são informações importantes para individualizar cada um dos itens numa biblioteca ou numa unidade de informação. Da mesma forma, a gente tem a representação temática, que agrupa todos os livros ou todos os documentos de um determinado assunto de forma que eles estejam juntos, de forma que eles estejam ordenados ou próximos em um instante. Então, dessa forma, a gente tem como ponto de acesso o autor, o título, a editora, o ano, os detalhes físicos e também como uma outra opção para chegar até esse documento, a gente pode se dirigir à estante onde estão todos os livros que estão representados por uma determinada anotação, que é o número de chamada, que vocês já conhecem em representação temática, formado pelo número que está presente numa tabela de classificação, como a CDU ou a CDD, e estão juntos, enfileirados, estão todos próximos, para que o usuário tenha mais facilidade ao encontrar. Por exemplo, eu quero todos os livros relacionados à biblioteconomia. Então, eu vou na estante, naquela parte onde todos os livros que estão com a anotação 02 ou 020, e aí eu me dirijo a eles e já sei que todos estão agrupados. Mas aí vocês me perguntam, aonde é que entra a indexação? E agora eu vou mostrar para vocês. Bom, então onde é que entra a indexação? Já que, tendo os detalhes da obra, como o autor, o título, ou sabendo onde todos os documentos ou todos os livros de um determinado assunto, onde eles estão localizados nas estantes, eu pergunto a você, o que é que acontece quando a gente nem sabe qual é o número de chamada, nem sabe qual é o local da estante onde a gente vai procurar o livro, nem sabe o autor, nem sabe o título. A gente busca pelo assunto. E aí eu peço que vocês acompanhem a seguir como é que a gente faz uma busca no catálogo de uma biblioteca, num catálogo online. Lembrando que existem os catálogos manuais e os catálogos online. Mas a maioria das bibliotecas hoje que estão informatizadas utilizam catálogos online. Então vamos ver a simulação de uma busca. Bom, aqui nós temos um catálogo online de uma biblioteca, no caso o sistema de bibliotecas da UFPE, e vamos ver uma busca nesse catálogo a partir do assunto. Então vamos imaginar aqui um assunto hipotético, por exemplo, orquídeas. Pesquisar. Vamos escolher um desses itens que foram recuperados, por exemplo, esse.
E aqui eu quero que vocês percebam que quando nós fazemos a recuperação da informação em um catálogo de biblioteca, seja ele online, manual, nós temos diversas formas de chegar até esse item documental. Temos o autor, o título e também os assuntos. Notem que tanto o autor quanto o título são pontos de acesso, assim como cada um dos termos que nós utilizamos para fazer a indexação. Então, se eu pesquiso por um dos assuntos, cada um desses assuntos se tornará um ponto de acesso, assim como o autor e o título. Então, observe que numa ficha catalográfica nós temos a síntese tanto da representação descritiva, da representação temática e da indexação, que todos fazem parte do ciclo do tratamento documental. Então, quando nós temos a ficha catalográfica, o resultado, isso vai se configurar como formas também de chegar até aquele assunto, não só apenas a representação, mas como pontos de acesso para ajudar o usuário a chegar até aquele documento. No outro caso, aqui, como outro ponto de acesso, nós poderíamos incluir a URL do vídeo, um link de uma imagem, para completar a descrição física, mas também seriam novas formas de chegar até esse documento. Eu quero que vocês entendam, realmente, observem que a indexação, cada um dos termos que nós utilizamos para representar, vai se configurar no novo ponto de acesso. Então, se eu coloco 2, 3 assuntos, então nós teremos mais 2 ou 3 pontos de acesso, já acrescidos ao título e ao autor, assim como também o número de chamada na estante. Percebeu, então, como é importante que tanto a representação temática, a representação descritiva e a indexação estejam trabalhando juntas? Então, observe que tanto esses 3 pontos, representação descritiva, classificação e a indexação, elas fazem parte de um ciclo documentário, que é o tratamento da informação. Acontece que para fazer a indexação, que é quando a gente busca pelo assunto ou busca por palavras-chave ou termos, o trabalho do bibliotecário, o trabalho do técnico, na hora de fazer essa representação, parte justamente da leitura. E essa leitura não é aquela leitura literária, a leitura linear que a gente faz com o livro, que a gente começa do início ao fim de um livro inteiro. Imagina só uma biblioteca com 500, 600, milhares de livros para fazer a leitura. É impossível, não tem como a gente fazer esse tipo de tratamento. Então, para fazer a busca por palavras, por partes representativas do livro, do documento, da peça museológica, que deem pistas do assunto, para que a gente traduza em termos, traduza em assuntos, é necessário fazer a análise documentária. Eu quero que você guarde esse conceito, porque nós vamos tratar nisso em outras competências, certo? Então, percebeu que para fazer a análise de um documento, para fazer a análise do livro, o bibliotecário ele deve ser também um bom leitor, um leitor atento e não um leitor tradicional. Por quê? Porque o bibliotecário, técnico em biblioteca, tem um olhar direcionado, tem um olhar mais trabalhado para ir em partes representativas do conteúdo, para ir em partes específicas que vão dar mais dicas de quais os assuntos vão ser tratados, de quais os assuntos são abordados pelo autor. Então, quando nós fazemos a leitura documentária, a gente vê tanto as questões físicas, como autor, título, ano de publicação, qual é o formato daquela obra, se é um livro, se é um artigo, se é uma enciclopédia, um dicionário, enfim. E também ver qual é a intencionalidade do autor e quais são as ideias, qual é o núcleo temático que ele vai trabalhar nessa obra. Então, a identificação dos assuntos vai servir tanto para a indexação, que é quando a gente vai atribuir os termos, atribuir os descritores, tanto para fazer a classificação, que é a representação temática, que é quando a gente estabelece um assunto e faz a busca na tabela de classificação pela notação correspondente. Agora, diferente da classificação, que a gente já tem sempre um número fixo, a indexação vai usar sempre termos que estejam de acordo com o vocabulário da pessoa que vai buscar aquela informação. Por exemplo, se eu tenho uma biblioteca pública, então eu vou ter um público bem variado, eu vou ter usuários variados. Se eu tenho uma biblioteca de uma universidade, uma biblioteca de um centro de pesquisa,
eu vou ter usuários especializados. Então, o vocabulário vai ter que mudar também. Então, eu quero que vocês percebam, que vocês entendam que o termo que vai ser utilizado, as palavras que a gente vai escolher para indexar, elas não podem ser escolhidas aleatoriamente. Ou então a palavra que eu acho mais bonita, ou a palavra que eu acho que seja mais adequada. Quem vai me dizer isso, quais são os termos melhores para eu fazer a indexação, é o usuário. Eu tenho que entendê-lo, saber qual é o seu grau de especialização para escolher as palavras mais adequadas. E também existe uma questão, tanto pelos sinônimos, os homônimos, as palavras que são escritas, que têm a mesma escrita, mas que têm significados diferentes, ou palavras que são polissêmicas, ou palavras que têm um só conceito representado por diversas palavras. Por exemplo, a gente tem as diferenças regionais. Eu posso estar me referindo à macaxeira, a aipim ou a mandioca. Então, qual é o mais correto, se todos são sinônimos, por exemplo? Quem vai me dizer novamente é o usuário. Um outro ponto importante que eu preciso comentar com vocês é que eu espero que vocês tenham percebido que algumas vezes eu falo palavras-chave, assuntos, e eu tenho falado agora de descritores. Então, quem é o quê? Quem é quem? Qual é a diferença de palavra, de termo e de descritor? No caderno da disciplina tem uma tabela que trata exatamente da diferença do que é palavra e do que é descritor ou termo de indexação. Mas eu vou adiantar uma coisa para vocês. A palavra é a unidade de significação que a gente utiliza na comunicação, tanto para escrever quanto para falar. E a palavra é cheia de significados, é cheia de intenções. Então, às vezes, o fato de eu posso ser sarcástico, eu posso incluir figuras de linguagem. E quando eu trabalho com a linguagem documentária, que é a linguagem utilizada para indexar, que são os termos que eu vou utilizar na minha ficha catalográfica, tem que haver sempre um controle. Se lembra que eu falei que o termo que vai ser utilizado vai ser de acordo com o usuário? Então, esses termos, eles devem vir numa lista de assuntos que foi previamente estabelecida. E isso a gente chama de linguagens documentárias. As linguagens documentárias são as linguagens artificiais que são tratadas, que são listas de palavras especializadas em uma determinada área do saber e que foram eliminados os sinônimos, que foram eliminadas as ambiguidades, e por isso elas são melhor utilizadas para fazer a indexação. Então, a diferença de termo, palavra e descritor é o seguinte: a palavra é a unidade de significação que a gente utiliza no dia a dia, no nosso cotidiano. O descritor são os termos escolhidos para representar um assunto. E os termos, eles estão listados em uma linguagem documentária. Uma linguagem documentária que vocês já conhecem são as classificações documentárias, como a classificação decimal universal e a classificação decimal de Dewey. Mas pode ter também uma lista só de assuntos especializados em determinada área do saber, com os termos que podem ser utilizados para indexação. Então, se eu for fazer a indexação e houver uma lista de assuntos, uma linguagem documentária específica para o campo do conhecimento que eu estou trabalhando, eu só posso utilizar os termos que estiverem ali listados. Eu não posso utilizar os termos que eu acho que são melhores, porque essa lista já foi previamente testada, previamente montada, então ela está adequada ao vocabulário daquela comunidade, ou daqueles usuários, ou daquele público. Bom, então, onde é que a gente utiliza essas listas de assuntos, essas linguagens documentárias? Nós vamos utilizar em sistemas de informação formais. E o que são esses sistemas de informação formais? São justamente as bibliotecas, as empresas, os órgãos públicos, que vão primar pela organização dos seus documentos. Então, se eu tenho um sistema que não é formal, como os buscadores da internet que vocês utilizam, a exemplo do Google, não vai existir o rigor na indexação. Eles vão pegar todas as palavras que aparecem no blog, que aparecem na descrição de uma imagem, e vão utilizar como termos de indexação. Então, não existe um rigor, e por isso, quando a gente faz a recuperação da informação, um sistema aberto, um sistema que não é formal, feito o Google, vem tantas diferenças quando a gente tem os resultados de pesquisa.
Então eu quero que você dê uma olhadinha no caderno e tenha um exemplo com o termo mãos. Vamos dar uma olhadinha, vamos relembrar? Imagem de pesquisa do Google, na sequência, a página da Faculdade Facol, com sistema de consulta simples ao acervo da biblioteca. Então agora nós vamos observar como é diferente a recuperação da informação quando nós temos um sistema de recuperação que não é formal, que não se preocupa com a padronização dos termos e como os usuários buscarão quais as prováveis palavras que serão buscadas, que serão utilizadas pelos usuários na busca. E aqui eu vou fazer uma comparação para vocês observarem. Então, primeiro eu vou mostrar como a gente faz a busca, como a gente tem diferentes conotações quando nós fazemos a busca, por exemplo, no Google, por um determinado termo. Vou utilizar aqui a palavra mãos. Então, observem só a quantidade de sentidos que vem quando eu coloco uma palavra com diferentes conotações, com diferentes formas de apresentação, de interpretações. Então, eu tenho desde imagens de mãos, mãos dadas, mãos em círculo, mãos para o céu. Eu tenho mão como parte do corpo. Eu tenho mãos como letra de música. Eu tenho mãos como produtos de artesanato feito à mão. Então, observem que quando a gente tem um sistema que não é formal, que não padroniza os termos, que não pensa em como separar cada um dos sentidos para cada um dos termos, das possíveis buscas diferentes que esses termos vão implicar, então vai haver uma diferença, uma quantidade de resultados que pode confundir o usuário na hora dele fazer essa recuperação, na hora dele ter acesso aos documentos. Por outro lado, nós temos aqui um catálogo de uma universidade, de uma faculdade. Então vamos buscar por outro assunto, bem parecido, o coração, por exemplo, parte do corpo, Então, observe que nós tivemos uma lista de documentos. Então, a beleza sob suspeita, diretrizes para os testes de esforço sob prescrição, enfermagem, cardiologia, febre reumática e doenças valvulares do coração, safenando aos safenados, que no caso as pontes de safena feitas no coração. Então, observe que os termos, o termo coração, utilizado aqui para a indexação de todos esses documentos, eles têm um único sentido, mais ou menos. Então, temos tanto voltados para a área médica, de enfermagem, educação física, fisioterapia, que são os cursos que tem nessa Faculdade das Manlins, que fica em Vitória de Santo Antônio. E temos também um livro que fala sobre arquitetura, sobre paisagens, que tem nessa mesma universidade o curso de turismo. Então, veja que ao colocar um determinado termo, no caso coração, existe uma intenção de dizer qual é exatamente o sentido que esse termo é colocado. Então, observe que termo já é diferente de palavra. O termo existe uma intenção na hora de fazer a representação. Por exemplo, se eu coloco coração voltado para a área de turismo, por exemplo, não vai vir nada voltado para a área médica. Se eu coloco coração voltado para a área médica, vamos ter agrupados todos os materiais que fazem parte dessa área. Então, observe que quando nós temos um sistema de recuperação e de representação formal, os bibliotecários, existe uma preocupação em denominar realmente qual é o sentido para fazer a representação e para os quais, para esses termos que os usuários vão buscar. Existe uma correspondência adequada, para que não venha diferentes sentidos para que o usuário faça a busca desse documento que ele precisa. Então, viu só que uma busca na internet, quando a gente coloca um termo qualquer, às vezes não vem com a intenção que a gente procurava. Por exemplo, eu posso ter colocado a palavra mãos para vir desenho de mãos, mas na verdade pode vir letra de música, pode vir artesanatos feitos com as mãos e uma série de outras conotações, uma série de outras possibilidades que não são exatamente o que eu imaginei no início da minha busca. E isso é um problema. Mas eu quero que você veja, que você perceba que o rigor da informação, de como ela vai ser tratada, de como ela vai ser apresentada, ela fica mais
nas unidades de informação, nos sistemas de informação fechados e formais, que existe um controle. Nós sabemos quantos itens tem para recuperar, quantas fichas existem, que foi feita a descrição física, que foi feita a descrição de conteúdo. E também a representação da informação, a gente pode trabalhar a indexação em casa. Um exemplo que eu dou para vocês é os arquivos que a gente tem nos nossos computadores. Então, a gente tem imagens, tem sons, músicas, arquivos, em PDF, em Word, em Excel. E para ficar melhor, para representar, nós sempre nomeamos esses arquivos. E é possível fazer a busca no campo pesquisar que existe nos sistemas operacionais. Então, a indexação está em todos os lugares. Para a gente buscar um item, para buscar um documento, para buscar um determinado item documental, nós utilizamos sempre o assunto. Isso está em todos os lugares. Então, não tem como fugir da indexação. Então, se vocês quiserem ver outros exemplos de como a indexação está sempre presente na nossa vida, tanto em casa, quanto nas empresas, em diversos lugares, eu convido vocês a lerem a competência 1 do nosso caderno. Prestem atenção, se tiverem dúvidas, nos procurem nos fóruns da disciplina e também no nosso grupo no Facebook. E logo, nas próximas competências, eu vou ter alguns desafios e algumas dicas para vocês. Até logo! Som direto. Denis Ramos. Imagens. Camila Silva. William Oliver. Interpretação de Libras. Rafaela Briani. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Guilherme Cabral. Victor Lins. Professor autor. Márcia Braz. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em novembro de 2015. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.